Vídeo novo aqui no canal para mostrar como criar essa luminária incrível com iluminação RGB e conexão Bluetooth. Então já segue aí o canal e deixa aí seu like e acompanha o vídeo. Aqui no Google a gente vai procurar pela logo da Apple vetorizada. Só que a gente vai utilizar o formato SVG. Então você vai pesquisar Apple logo SVG. Vai aparecer vários resultados, você pode escolher qualquer um. Você tem que verificar antes se está nesse formato aqui, SVG, senão não vai dar certo. Eu vou selecionar esse primeiro site aqui e você só vai precisar tocar em download. A partir do momento que você tocou em download, ele já vai baixar aqui e vai lá para a pasta que você escolheu. A partir daqui a gente vai lá para o Fusion para fazer a importação desse arquivo. Aqui com o Fusion aberto, a primeira coisa que tem que ser feita é criar um esboço com o tamanho da mesa de impressão. Eu vou dar um toque aqui em criar esboço. Ele vai pedir para selecionar a face. Vou selecionar a face frontal. Você pode selecionar qualquer uma de sua preferência. Selecionar a frontal. E vou vir aqui na opção retângulo, dar um toque. Vou dar um toque aqui no centro e vou puxar. A minha mesa de impressão é 200 mm, então vou colocar 200. Dou um toque em Tab no teclado e coloco 200 também, 200 por 200. Aqui, para ela ajustar no centro da tela, vou apertar F6 no teclado e eu posso concluir o meu esboço. Vou concluir. Para quem não tem muito conhecimento na parte de navegação aqui do Fusion, deixa aí nos comentários que eu crio um vídeo específico só ensinando a movimentação e onde ficam os objetos. Mas aqui em esboço, aqui nessa parte de navegação, vou dar um toque aqui embaixo e já vai aparecer aqui meu esboço criado, ó, o meu primeiro esboço. Esse esboço é apenas para referência, para saber o tamanho da nossa luminária. Como minha mesa tem 200 mm, eu criei com 200 mm. Você vai fazer de acordo com sua mesa de impressão. Depois que eu criei o primeiro esboço, eu vou precisar criar um segundo esboço. E para isso eu só venho aqui e toco novamente, criar esboço. Ele vai pedir para selecionar a face, dou um toque. Só que dessa vez eu vou procurar aqui, ó, essa opção inserir. Vou dar um toque nela, venho aqui inserir SVG. Vou inserir do meu computador e procurar o arquivo que eu baixei. No meu caso ficou na pasta download. Vou dar um toque nele e tocar em abrir. Depois que eu abrir aqui, ó, você vê que ela ficou uma imagem bem pequena. Mas para dimensionar ela, vamos vir aqui embaixo do cubo, tem essas setinhas aqui, ó. Eu posso puxar para cima ou para baixo. Puxando para baixo ela está aumentando, então vou ajustar ela até ela ocupar todo o espaço do nosso quadrado que foi criado, com o tamanho da mesa. A minha já ficou no tamanho certo. Caso a sua ficar fora da nossa imagem de referência aqui, ó, do nosso esboço de referência, se ela ficar fora, você vai segurar aqui nesse quadrado e vai ajustar aqui, ó, puxando, segura e puxa que ela ajusta. Eu posso centralizar. Depois que eu fizer isso, eu posso vir aqui e concluir o meu esboço. Concluído o esboço, ó, você vê que já tem dois criados. Esse primeiro eu não vou precisar utilizar mais. Então eu posso vir aqui, ó, nesse olhinho, que é a visualização, e desmarcar ele. Eu não vou precisar utilizar. Aqui você já vê que nosso esboço está pronto, mas eu tenho que vir novamente, dar um toque nele, com o botão direito do mouse, e venho editar esboço, que é onde a gente vai criar agora os contornos, que é para ser feita a extrusão do material. O primeiro esboço, a gente tem que dar dois toques aqui na linha, ó. Você vê que ele seleciona partes. Mas se eu segurar aqui, der um toque com o mouse e der dois toques rápidos, ele vai selecionar todo o contorno. A mesma coisa na folha aqui em cima. Só que aí eu vou segurar no teclado Shift, a tecla Shift, e vou dar dois toques rápidos também, ó. Ele vai selecionar tudo. Aqui em cima, eu vou procurar a opção deslocamento
ele fica nessa pasta aqui de modificar. Caso ele não esteja aqui em cima, ele vai estar aqui embaixo, ó. Dando um toque no nome modificar, ele vai aparecer aqui, ó, deslocamento. Automaticamente ele vai dar um deslocamento de 1 milímetro. Para a luminária, eu já fiz o teste, 1 milímetro é suficiente. Se você colocar mais, pode ser que não passe luz nas laterais da luminária. Se você colocar menos, ela pode ficar muito fina e ficar quebradiça. Então, 1 milímetro é suficiente pelos testes que eu fiz. Então, vou dar um Enter. E ele já criou aqui, ó, o meu primeiro contorno. Só que eu vou precisar criar mais, porque esse é apenas o contorno da parede. Eu vou fazer novamente a seleção. Dá 2 toques rápidos, segura Shift, dá 2 toques rápidos, para ele selecionar novamente. Vou vir em deslocamento e criar uma folga entre a parede da luminária com a parede que vai ser criada por fundo da luminária, onde vai ser colado os LEDs. Vou criar aqui, ó, 1,4 milímetros para ele criar esse novo contorno que vai ser a folga. Dou OK e faço a seleção novamente, ó, mais uma vez. 2 toques rápidos, 2 toques rápidos também aqui embaixo. Vou no deslocamento de novo, só que dessa vez eu vou colocar 2,4. Dou OK, dou um Enter, ou então OK. E você vê que ele já criou aqui, ó, uma parede, a parede externa e uma parede interna onde vai encaixar o fundo da luminária. E aqui no meio ele ficou uma folga, que é onde vai ficar a folga que você vai colar. Aqui ele ficou aberto, ó. Então a gente tem que criar uma conexão com essa parte de dentro da luminária com a folha. Para isso, você vai vir aqui em retângulo. Eu vou selecionar, não vou selecionar a parte central, vou dar selecionar um pouquinho mais para o lado aqui, ó. Dou um toque e puxo até lá em cima. Essa distância aqui eu vou colocar de 10 milímetros, que é suficiente para passar a fiação ou a fita LED. 10 milímetros é suficiente. Dou um Enter e vou dar 2 toques rápidos para ele selecionar as bordas aqui, ó. Eu vou criar um deslocamento para criar a parede onde vai ser feita a extrusão também aqui, ó, dessa parte central. Vou colocar menos 1 milímetro, que é suficiente. Dou um Enter e você vê aqui que nosso esboço da luminária já está pronto. Dando um toque em F6 no teclado, você vai conseguir visualizar melhor. O esboço já está criado, já está pronto. O que a gente tem que fazer agora é só vir aqui em cima, ó, e concluir esboço. Feito isso, a gente pode dar... Feito isso, eu vou criar primeiro a parte traseira da luminária. Então vou segurar aqui em cima e arrastar até lá embaixo para selecionar tudo. E já vou vir aqui na opção, ó. Procura essa opção extrusão. Se ela não estiver aqui em cima, vai estar aqui embaixo também, ó, na opção criar. Você vai encontrar ela aqui, extrusão. Dá um toque. Automaticamente ela vai pedir a dimensão aqui. Ou eu posso vir aqui na caixa de ferramentas aqui lateral, ó, e dar a distância. Eu vou colocar aqui, ó, menos 1 milímetro. Eu coloquei menos para ela vir aqui, ó, para trás da extrusão. Vou colocar aqui no cubo, eu puxo, que eu consigo dimensionar. Eu vou puxar e vou colocar visualização lateral, para a gente ver aqui, ó. Coloquei menos, ele veio para trás do meu esboço. Ele fez extrusão negativa. Se eu colocar 1, ele vai fazer uma extrusão para frente do meu esboço. Então, vou colocar menos 1 para ele ir para trás, por enquanto. Venho aqui em operação e mudo para novo componente. Depois que eu mudei para novo componente, eu dou um OK. O nosso esboço ele vai sumir, mas aí eu vou vir aqui novamente, ó, na pasta esboço. Vou habilitar novamente para ele aparecer. E agora eu vou selecionar o contorno de dentro
de dentro da nossa luminária. Vou selecionar o contorno, que é onde vai ser feito o encaixe da frente com o fundo. Seleciono ele aqui. Por enquanto não vou selecionar essa parte central aqui do meio, que ela vai ser diferente. Venho a extrusão novamente. E agora eu vou fazer uma extrusão positiva. Eu fiz uma extrusão negativa aqui do fundo e vou fazer uma extrusão positiva do contorno. Vou fazer uma extrusão de 1,5. Eu acho suficiente 1,5 centímetro para milímetro para fazer a colagem do fundo com a frente. Isso você pode fazer o teste se vai dar certo com você ou pode fazer maior também. Vou dar um OK aqui, ó. Em operação tem que estar o nome unir. Se não tiver, você escolhe aqui, ó, unir e dá OK. Então, vou desabilitar o esboço só para visualizar e você já vê como ficou aqui, ó. Só que agora a gente tem que criar a conexão aqui, ó, onde vai ter a passagem dos fios. Eu vou selecionar a parte frontal e aqui no esboço eu vou selecionar toda a parte que ficou faltando aqui, ó. Seleciono tudo. Não pode esquecer nenhuma parte para não ficar nenhum furo. Agora eu vou dar uma extrusão positiva. Eu vou vir aqui extrusão novamente. E vou fazer uma extrusão de 4 milímetros. Que é para ele ter a passagem do LED aqui, de um lado para o outro. Vou vir aqui em operação unir novamente, dou OK. Só que ela não fez o furo lá dentro, tá vendo? Ela não fez o furo, ó. Então o que a gente tem que fazer? Eu vou desabilitar aqui o componente por enquanto. E aqui no esboço eu vou selecionar só a parte de dentro, ó. Segurando o Shift e dando um toque na parte de dentro, ó. Seguro o Shift e seleciono tudo. Vou marcar aqui o componente novamente para ele aparecer. Venho aqui em extrusão. Só que dessa vez em operação, eu vou vir aqui, ó. Ao invés de unir, eu vou fazer corte. Esse corte vai ser de 3 milímetros. Como eu criei aqui, ó, com 4 milímetros, eu vou fazer um corte de 3 milímetros, que é para ele ficar uma folga lá dentro. Você já vê aqui que ficou a passagem feita. Vou desabilitar o esboço. Você vê que ficou a passagem certinha, onde vai passar ou a fiação ou a fita LED. Então, nosso fundo aqui da luminária já está praticamente pronto. Você já vê ele aqui. Agora vamos criar a parte da frente. Eu vou desabilitar aqui, ó. Eu posso dar 2 toques rápidos para nomear. Vou colocar aqui fundo, fundo. E vou selecionar o esboço novamente. Desmarcar a opção fundo para ela sumir. Faço novamente a mesma coisa. Dou um toque, arrasto até lá embaixo. E venho em extrusão novamente. Só que agora eu vou precisar desmarcar essa junção aqui que a gente fez, ó. Seguro o Shift, desmarco ela para não fazer a extrusão dela. E vou fazer a extrusão negativa aqui, ó, menos 1 milímetro. 1 milímetro é suficiente. Em operação, eu vou vir aqui, ó, novo componente e dou OK. Você vê aqui que ela já criou um componente novo, ó, separado. Dessa vez, eu vou selecionar o contorno externo aqui, ó, esse contorno de fora, tanto da folha quanto da luminária. Eu preciso criar isso aqui. Dessa vez, eu vou selecionar esse contorno de fora aqui, ó, que é para fazer a parede da nossa luminária. Vou dar um toque aqui, selecionar essa parte de dentro aqui também, não pode esquecer. Seleciona tudo, ó. E vou vir aqui em extrusão, dar uma extrusão negativa de 40 milímetros. Colocar menos 40. Só que como eu criei a frente primeiro, ela vai querer fazer um corte. E não é isso que eu quero. Então vou vir aqui em operação e vou modificar para unir. Dou OK e está praticamente pronta a luminária. Pronto, aqui a gente já tem a
a extrusão praticamente pronta, só falta alguns ajustes. Eu vou habilitar aqui o fundo e para mim mudar esse componente de local, eu vou selecionar ele aqui e vou procurar essa opção aqui, ó, mover. Dando um toque em mover com o componente selecionado, eu posso puxar ele ou então eu posso digitar aqui, ó, o valor que eu quero que ele vá. Vou botar 40 milímetros para ele ir para frente e dou um OK. Então você já vê que ele foi deslocado para frente. Só que ainda falta fazer o furo para ele se conectar aqui, ó, com o fundo. Que se você observar não foi feito ainda, ó. Ele ainda não foi feito. Então vou habilitar o esboço novamente. Eu venho aqui na opção posterior para ele ir para trás, ó. E vou selecionar aqui no esboço só essa parte de dentro aqui, ó, para ele fazer um corte. Seleciono tudo aqui. Lá embaixo também, não pode esquecer. Depois que eu selecionar, eu posso vir aqui extrusão. Ele vai pedir para capturar a posição. Eu vou marcar aqui, ó, capturar a posição. E vou fazer uma extrusão de 4 milímetros. 4 milímetros. Desmarcar aqui. Pronto. Essa abertura que eu criei foi para encaixar a parte do fundo com a parte da frente, ó. Então você vê aqui que ela vai encaixar perfeitamente na hora da montagem. Então a luminária já está pronta. Só faltou o único detalhe que foi onde vai passar o fio. Então a gente pode desmarcar aqui, deixar o fundo, ó. Vou botar a parte frontal. Dependendo do que você vai utilizar, você pode selecionar aqui, ó. Seleciona a parte que vai ser feito o furo, onde vai passar a fiação. Com o botão direito do mouse, vem aqui, ó, criar esboço. Você vai escolher qual tipo de furo que você quer. Se for redondo, você vem aqui no círculo. E se for quadrado, vem aqui no retângulo. Eu vou escolher aqui, ó, um círculo. Vou dar um toque no local que eu quero o furo. Só um toque. Eu posso puxar aqui, ó, arrastar, que ele vai ajustando. Ou então eu digito o valor. Como eu só vou passar um fio para dentro, então vou colocar aqui 3 milímetros, que é a espessura do fio que eu vou passar. Se o seu for maior, você vai digitar aí. Eu vou colocar 3 e aperto Enter. Pronto, ele criou o esboço do furo. Só que aí eu preciso criar uma extrusão. Eu vou concluir esboço. Depois que eu concluir o esboço, eu vou selecionar aqui, ó, e vou vir em extrusão. Eu posso digitar um valor aqui da extrusão, ou eu posso simplesmente vir aqui na setinha, ó, e puxar para trás até ele fazer o furo. Venho aqui em operação e vejo se está em corte, dou OK. Você já vê aqui que ele já fez o furo certinho onde vai passar o fio. Então, nossa luminária já está pronta, só preciso exportar os arquivos para que seja feita a impressão. Para exportar os arquivos é muito simples. Primeiro você vai selecionar o que você quer exportar. Eu vou desmarcar o fundo. Vou selecionar aqui, ó, essa opção arquivo. Vim aqui em exportar e vou digitar o nome do arquivo. No caso, essa é a parte da frente da luminária. Posso digitar aqui Lume Apple frente. Digitei o nome do arquivo, eu venho aqui em tipo de arquivo, vou selecionar, como não é um arquivo de várias cores, eu posso selecionar aqui STL. Escolho o local onde vai ser salvo o arquivo, vou deixar aqui em download mesmo, vou dar um toque em exportar. E a mesma coisa eu faço com o fundo, desmarco a frente, marco o fundo, tem que ser um de cada vez. Venho aqui novamente exportar, boto o nome do arquivo, tá aqui fundo, e vou exportar. Pronto, a partir de agora é só ir lá no fatiador e imprimir seus arquivos. Aqui com o fatiador Orca aberto, eu vou verificar os arquivos que eu salvei. Vou adicionar eles aqui,
selecionar a frente, o fundo. E eu já consigo visualizar aqui que já estão salvos, pronto para fazer o fatiamento e a impressão. Então segue o canal e acompanha o próximo vídeo para quem quiser saber quais as ferramentas e os materiais que eu utilizo para conectar a luminária via Bluetooth. Então não deixe de se inscrever no canal e acompanhe o próximo vídeo.